E agora eu quero chamar Jennifer, ela deve estar por aqui, para falar um pouco sobre a missão Imago Dei. Tá? O pessoal aí já adicionar a Jennifer aqui. Opa, Oi, gente. Jennifer, seja bem-vinda. Você Oi. pode se apresentar e Que já falar sobre a alegria, missão, gente. tá? Que alegria estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Estou vendo alguns comentários, muitos amigos queridos, daí de vários lugares do Brasil, né? Graças a Deus. E hoje a gente vai falar, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Missão Imago Dei, a proposta da nossa conferência. Eu vou aqui apresentar para vocês um pouquinho. Primeira coisa, essa conferência está sendo realizada pela Missão Imago Dei. Nós somos um grupo aí de amigos que tem entendido de Deus a necessidade de falar sobre o cuidado diante das situações de abuso no Brasil, em nossas igrejas locais. E aí eu vou apresentar um pouquinho para vocês a nossa proposta. E aí eu quero perguntar já se vocês já conhecem a Maria. Eu sempre gosto de começar com isso, porque vai alinhando a nossa compreensão disso tudo, né? Provavelmente vocês conhecem uma Maria, e eu sou uma Maria, já me apresento como uma Maria para vocês. Maria tem 40 anos e passou quase todos os anos da sua vida envolvida em relacionamentos violentos, desde a infância até seu casamento. Ela nunca conseguiu se enxergar com a dignidade de alguém que é a imagem de Deus. E por isso ela tinha um bloqueio para entender as verdades de Deus que estão descritas na Bíblia. Maria encontrou um grupo de apoio no qual aprendeu a enxergar a vida a partir da ótica de Deus e conseguiu criar estratégias para sair da situação de violência e se aprofundar no Evangelho através do discipulado, com a cosmovisão cristã. A certeza da fé de Maria estava ofuscada pela violência crônica. Imagina só, gente, como a violência e os abusos eles são tão intensos e tão profundos que podem ofuscar a nossa capacidade de enxergar a verdade escrita na Bíblia, porque muita coisa é distorcida nas nossas percepções, em tudo que a gente faz. Então, quem é Maria? Essa é uma história criada dos muitos casos de violência, abuso e sexualidade que eu acompanho. Então, eu criei aí um caso comum que a gente pode se espelhar e conhecer, né? E, para nossa surpresa, para de alguns eu acho, Maria está sentada do nosso lado no banco das nossas igrejas. Infelizmente, a maioria das histórias não terminam tão bem quanto a de Maria. E a gente não tem visto e não tem olhado para elas. Você sabia que 48% das vítimas de violência doméstica são evangélicas? Ainda mais que 54% das vítimas de estupro no Brasil têm menos de 13 anos e quase 90% têm menos de 18 anos. A violência sexual no Brasil tem um público muito específico e é das meninas com menos de 18 anos, das crianças e dos adolescentes. Outro dado muito interessante da gente pensar é que 70% das vítimas de violência doméstica, elas sofrem tudo isso dentro de casa. Então, o lar não é um lugar seguro para a maioria de nós, para a maioria das mulheres, né? 70% das vítimas de abuso sexual infantil acontecem em casa também. Esses dados se chocam e eles nos fazem pensar o que é que está acontecendo nos lares brasileiros, né? E como nós, enquanto igreja, podemos colaborar com isso. E, para além disso, pensar em nossos lares. O que está acontecendo nos nossos lares, nas nossas famílias, na nossa igreja local. Os maiores agressores nos casos das mulheres são os companheiros e ex-companheiros, aqueles que prometeram cuidar, preservar, né, amar até o fim. E, no caso das crianças, são os pais e padrastos, são os maiores violentadores de criança. A gente tem que analisar um pouco esses dados, né? Outra coisa
Eu fiz uma pesquisa recente que vai ser divulgada em breve, vocês podem até ficar de olho nisso lá no nosso Instagram, é que eu fiz uma pesquisa sobre os seminários do Brasil, o que é que eles estão ensinando e treinando, como eles estão ensinando e treinando os pastores e as lideranças das nossas igrejas. Porque a gente tem que buscar a causa na raiz dela, né? No caso das nossas igrejas locais. E 0% dos seminários estão ensinando sobre assédio sexual, sobre violência doméstica, sobre abuso espiritual, e só um seminário ensina sobre sexualidade, de 100, gente. 100 seminários que eu pesquisei. Isso é um dado muito triste, porque a igreja ela acaba sendo um dos lugares mais fáceis para cometer abusos contra mulheres e crianças, porque há muita desinformação e há também uma distorção teológica, né? Sobre abuso, como acontece, sobre todas essas questões. Então, por isso, também, e por diversos outros motivos, surge a missão Imago Dei. A gente está trabalhando com um projeto dessa missão desde 2019, não, 2022, desculpa, 2022. Começou com um grupo de estudo em sexualidade e cosmovisão, acompanhamento de vítimas, aconselhamento bíblico, e várias outras ações, palestras, cursos, e a gente tem se desenvolvido desde então. O que nós somos? Uma organização, um movimento missionário que a própria igreja é o campo de atuação. Queremos promover acolhimento, ensino, cuidado, denúncia. Nós estamos fisicamente em Natal, mas espalhados, tanto que a nossa equipe hoje que está na organização da conferência está espalhada aí pelo Brasil. Só tem uns 3, só tem dois em Natal, 3. E os outros estão aí espalhados pelo Brasil. E aí, nós queremos realizar a promoção do evangelho integral, pensando na integralidade do ser humano e como a gente desenvolve isso nas nossas atividades das nossas igrejas locais, como a gente faz acolhimento, não só de vítimas de abuso, mas outros tipos de acolhimento que a gente pode fazer na igreja. Então, é pensando nisso que a gente tem o objetivo de construir espaços de acolhimento, também ferramentas de ensino para combate a abusos espirituais, familiares, sexuais, raciais e de gêneros nos ambientes eclesiásticos. Então, a gente quer acolher as vítimas de abuso, pensando na integralidade humana, quer criar ferramentas de ensino para dar suporte às vítimas e, principalmente, às igrejas. Nós queremos caminhar ao lado da igreja, porque nosso objetivo, enquanto missão, é servir a igreja local, servir as igrejas locais que queiram trabalhar isso na sua base, na sua igreja. Então, a gente surge a serviço da igreja brasileira. E também queremos atuar em espaços de combate a abusos, com intervenções, fazendo parcerias com essas igrejas, com organizações missionárias, com organizações cristãs. E a gente dividiu o nosso trabalho em alguns eixos. E a gente quer desenvolver essas ações abaixo até 2026. Algumas a gente está desenvolvendo já, e outras a gente está começando. Inclusive, se você tiver interesse de servir com a gente, me manda uma mensagem lá no direct do Instagram, manda um e-mail, alguma coisa assim, que você vai ser muito bem recebido. A gente pode conversar e entender como é que você pode servir. E aí a gente tem 4 eixos. Teologia pública, grupos de estudos e cursos, acolhimento e cuidado, a gente fazer esse acolhimento também da vítima, a criação de conteúdo teológico nesse tema, que no Brasil ainda é pouco, né, é escasso, a gente não tem tanto conteúdo, a gente tem mais alguns livros, inclusive a própria Norma, ela tem começado a falar disso há um tempo na igreja, a gente tem outras pessoas também falando disso, mas a gente tem pouca estrutura ainda, né, então a gente quer servir a igreja também criando esses conteúdos. E a gente tem a parte da administração e comunicação da missão. Então, algumas das atividades que a gente propõe desenvolver, o acompanhamento em abuso, violência e sexualidade, já está acontecendo, mas a gente quer expandir. Cursos de acolhimento de vítimas também já está acontecendo. Se você tiver interesse, inclusive, nesse curso de acolhimento para a sua igreja, fala com a gente faz o treinamento para a sua igreja. A gente também tem um grupo de estudo em sexualidade, a gente já teve a primeira turma formada, inclusive quem está trabalhando aqui vem dessa primeira turma.
A gente tem a formação de novos conselheiros, que ainda vai acontecer, a previsão é que aconteça no segundo semestre. Aconselhamento bíblico também está acontecendo, e a gente quer expandir isso também. A nossa primeira conferência, que é essa que vocês estão assistindo, a gente também quer fazer seminários, mas ainda não está acontecendo, só a conferência, né, nossa primeira. A gente tem um grupo de acolhimento, começamos esse semestre, nosso primeiro grupo de acolhimento de vítimas de abuso. Tem sido uma experiência muito desafiadora e tem sido uma experiência muito gratificante também, de ver essas mulheres buscando reconstruir suas vidas, essas pessoas buscando reconstruir suas vidas depois do abuso. Aí tem as publicações de pesquisas que ainda vão sair, orem por nós aí. A gente também quer fazer intervenções urbanas e palestras, as palestras também estão acontecendo. Para conseguir trabalhar com esse tema, a gente precisa de muita mobilização, então a gente precisa de todos esses eixos, né? A gente precisa caminhar todos esses eixos, mas a gente precisa de trabalhadores. Então, algumas coisas estão acontecendo, outras não, a gente ainda está no começo, né? E aí a gente tem nossa primeira conferência, que é a conferência TOV, é assim que fala, gente, TOV. Se não for assim, alguém me ajude, mas eu aprendi o TOV. A gente do Nordeste aqui abre e fala TOV, mas é TOV, um negócio mais fechado, mais longo assim. Hebraico é difícil, gente, não sei se está totalmente certo, mas é por aí, TOV. E a nossa primeira conferência, a gente está muito feliz em estar realizando tudo isso. Foi bem desafiador todo esse processo, mas a gente está muito grato por poder ter Norma, Aninha, Ana Heloísa, Leandro, ter a nossa equipe trabalhando nisso, tem sido muito gratificante, verdade. Tudo muito simples, como vocês vão ver, vocês podem ver, mas tudo de muito coração, e um passo inicial, mesmo na simplicidade, e a gente quer ser uma missão que caminha na simplicidade, mas um passo inicial que a gente quer dar para trabalhar com esse tema. E por que TOV e o que é cultura de bondade, né? Eu queria explicar isso para vocês. TOV significa bom, bondade e outros termos. Você vai ver ele sendo desenvolvido no início de Gênesis, nos primeiros capítulos. Assim, quando Deus termina os dias, né? E aí ele termina a obra, em cada dia ele diz que isso é bom, isso é TOV, e aí ele vai dizendo que isso é TOV, e no final, quando ele termina tudo, antes do descanso, né? Ele diz que é muito bom, muito TOV. E por que a gente quer falar sobre bondade, né? A gente sabe que muitas das vezes a gente, quando vai falar de abusos, vai falar de sexualidade, a gente foca muito na questão da queda, né? Muito na questão do pecado em si. A gente quer falar do abuso, a gente quer falar de todas essas dificuldades do pecado, mas a gente não quer ficar só nisso. A gente quer apontar para a redenção, a gente quer apontar para a bondade, a gente quer apontar para aquilo que Deus queria que a gente estivesse vivendo. Então, a cultura de bondade é isso, é baseado no livro, né, em uma igreja chamada Tove, que vocês podem procurar. A gente também tem um vídeo explicando um pouquinho ele no nosso Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada lá. E a gente quer cultivar essa cultura de bondade em nossas igrejas que não aceitam abusos, que não aceitam a maldade em nosso meio. Parece um pouco absurdo a gente estar falando sobre uma cultura de bondade, né? Mas diante do nosso cenário, como a gente inclusive já falou com vocês no e-mail, em diversos espaços, né, que a gente conversou com vocês que são conferencistas, a gente vive um espaço de muita crueldade, muitas vezes nossa igreja, uma cultura de narcisismo e tudo mais, e a gente quer realmente chamar a igreja de volta para essa cultura de bondade, porque o abuso dentro da igreja, gente, tem que ser uma coisa estranha para nós. A gente tem que se espantar diante daquilo, a gente tem que questionar aquilo, a gente não pode aceitar essa cultura, a gente tem que lutar porque o evangelho, ele aponta para uma cultura de bondade, ele é uma boa notícia, e é para a gente estar vivendo em meio a essa boa notícia de que Jesus morreu e ressuscitou por nós, e nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, baseado no nosso amor a Deus. Por isso que a gente quer uma cultura de bondade. E deixa eu ver aqui o que tem mais. Vou falar um pouquinho para vocês da nossa programação, rapidinho.
A gente começa agora em seguida com uma palestra de Leandro Silva. Lucas vai apresentar ele. Depois a gente segue com a palestra de Norma Braga, ela já está aqui com a gente, está aqui nos bastidores. Depois a gente vai ter um intervalinho de 10 minutos, seguido aí de uma palestra com a Ana Heloísa. Isso mesmo, gente, ela não vai só cantar, ela vai falar com a gente um pouco sobre a cultura de bondade no ambiente missionário. Depois eu vou trazer para vocês uma perspectiva de como a gente pode trabalhar isso nas nossas igrejas locais através de uma política de cuidado, né, contra os abusos. E a gente vai ter outro intervalo e vem a mesa redonda, depois a música com a Aninha e a gente, Ana Heloísa, gente, desculpa. E a gente encerra. Inclusive, ela já chegou aqui também, a Ana Heloísa. E aí a gente quer que durante as palestras vocês vão colocando as perguntas de vocês. Lucas vai ficar reafirmando isso, né, Lucas? Mas a gente quer que vocês coloquem as perguntas de vocês para a gente conseguir responder ela na hora da mesa redonda. Mas é isso, minha gente. E aí eu devolvo